gente, olha o que eu tô fazendo hoje pro meu almoço. Cuidado de me queimar. Ovo, cuscuz, arroz e feijão. Arroz. Olha, o arroz eu já tirei pro menino. O cuscuz tá aqui, bem cheio a cuscuzeira. E tô só preparando aqui pro almoço de hoje. Olha aqui quem tá junto comigo hoje, ó. Olha, Antônio. E esse amigo que tá aqui com a gente. Olha aqui, ó. Amigo colorido. É seu genro, diga logo. E é isso, meu povo. E não tem nada de gelo, de nada. Tudo que vem pra minha casa, sendo uma pessoa do bem, é bem recebido. Não entendi foi nada agora. E é isso. E tchau,